graça de Deus, iniciamos esse estudo da Palavra de Deus e o tema de hoje é o fim da lei. O título é propositadamente aí para despertar a atenção de todos e essa afirmação está baseada num texto do apóstolo Paulo. Vamos então em Romanos, no capítulo 10 e o verso 4, para vermos o texto que nos fala sobre o fim da lei. Diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Muitas vezes, quando apresentamos a eterna lei de Deus, a necessidade da guarda do sábado, do sétimo dia, tal como relatado nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, ocorre que alguns textos são apresentados para se contrapor a isso. Romanos 10,4 é um bom exemplo disso. Teríamos muitos textos aqui para explorar, mas vamos nos deter em apenas alguns. Não teremos condição de esgotar o assunto, que é bastante amplo. Mas é interessante vermos aqui, neste texto, que é entendido, compreendido por muitos, que estaria fazendo a referência o quê? Que com Cristo ocorre o que com a lei? Ela tem um término, ela conclui, ela finaliza. No entanto, o sentido do texto não é este. E a própria palavra fim no original, telos, do grego, faz referência então a um outro sentido. E devemos sempre ter o cuidado de não pegar tão ao pé da letra algo, muitas vezes distorcer o sentido que o autor queria nos indicar. Então o sentido aqui é de propósito, de finalidade de algo. Então, a finalidade da lei é o quê? É Cristo. O objetivo, o alvo da lei é Cristo. Ela nos conduz a Ele. Então nós vemos que aí sim, uma vez que a lei nos revela como pecadores, nos leva a Cristo, o que Cristo pode fazer para nós? Ser justiça para todo aquele que nele crê. Então é necessário esse passo a passo para se alcançar a salvação. E um texto que é utilizado o termo fim de maneira semelhante, nós encontramos em 1 Timóteo, no capítulo 1:5. Tanto em português, em nossas Bíblias, como também no original grego, é a mesma palavra que aparece aqui. Assim como lemos lá fim, aqui também nos fala de fim. E vemos o sentido, que não é de término, conclusão de algo. 1 Timóteo 1,5 diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então é interessante aqui que inclusive está falando da lei ainda, esse texto de Timóteo, mas nos fala sobre o quê? Sobre o objetivo, a finalidade, ou o sentido final justamente do mandamento é alcançarmos o quê? O amor de um coração puro, de uma boa consciência, uma fé que não seja hipócrita, não seja fingida. Então, o fim do mandamento aqui, o texto está falando, o término do mandamento, é isso? Não. Justamente está nos realçando a importância do mandamento. Uma vez que andamos em boas obras, ocorrerá então este fato. Vamos para mais um texto que é apresentado em objeção, que é em Lucas, no capítulo 16, verso 16. Este texto então diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem que emprega força para entrar nele. Então nós encontramos aqui neste texto, aparentemente, mais um texto falando de um término. Durou, mas acabou.
a lei e os profetas duraram até João, seria uma referência a João Batista, no caso. Aqui já começa o primeiro problema nesse raciocínio, porque muitos dizem que a lei durou até quem? Cristo. E não só quando Cristo veio, mas quando Cristo morreu na cruz. Mas aqui o texto está falando de quem? De João. Então antes. Então até quando durou? É isso que o texto está querendo dizer? Na verdade, sequer quer dizer de duração, ou outras traduções, né, poderão falar: a lei e os profetas vigoraram até João. Não existe no original nem uma palavra nem outra, nada disso. Algumas Bíblias, até em português, nós temos, né, elas colocam em itálico, quando é uma palavra que não está no original, mas o tradutor acrescentou para dar um sentido mais claro ao texto. O problema é que às vezes o tradutor ele comete um equívoco. Em alguns casos ele ajuda mesmo na compreensão nessa palavra que ele acrescenta. Esse é um caso em que não foi utilizado da maneira correta. Só queria ressaltar aqui que o verso 17, diga-se de passagem, diz ainda o quê? E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Ora, se o verso 16 quisesse falar do término da lei, ele entra em confronto já com o verso seguinte. Então, não faz muito sentido essa linha de raciocínio. Devemos buscar a coerência, o quê? No todo da Bíblia, até mesmo no verso seguinte. Vamos agora em Mateus 11:13, que será dado então o sentido deste texto. Mateus 11:13, nós sabemos que são o quê? 4 evangelhos que muitas vezes têm passagens semelhantes e um acaba ajudando a complementar o sentido do outro. Então aqui no Evangelho de Mateus diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Pronto. Aquela palavrinha que ficou faltando lá no Evangelho de Lucas, nós temos ela aqui em Mateus. Então o sentido é que os profetas, os livros de Moisés, todos eles apontaram então para Cristo. Profetizaram até João, mas em João o que aconteceu já? João pôde falar em termos simbólicos, em termos que viria algo há muito tempo depois? Não. João Batista já anunciou: o reino de Deus é chegado. Agora sim foi diferente a situação. Vejamos como não está falando nada contra a lei aqui. O sentido do texto é justamente nos dizer que era o momento, já a plenitude dos tempos, como em outro lugar Paulo fala, onde o Messias seria revelado. Então em João Batista, aquele que abriu o caminho, a voz do deserto que aplainou o caminho, toda a trajetória para o Messias ser aceito. Mas vamos aqui em Mateus mesmo, ver Mateus 5:17 e o 18 também. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então, há várias formas de expressar o mesmo sentido. Nós vemos já lá em Lucas 16:17 que pode até mesmo passar o mundo e não vai o quê? Passar nenhum tio da lei. Então devemos entender a linguagem bíblica e o sentido que ela nos traz. E um ponto que é interessante desse texto, nós podemos chamar a atenção, é que muitos pegam e falam: não, tá bom, o texto falou que ele não veio com o sentido de destruir, revogar, abrogar a lei, mas ele veio cumprir, ele cumpriu e aí acabou. Muitos vão apresentar esse pensamento, mas se fosse esse o sentido da declaração de Jesus,
ele cumprir no sentido de concluir aquela lei agora em nosso lugar, simplesmente, se fosse isso, o próprio Jesus estaria o quê? Estaria entrando em contradição com a sua própria expressão no começo. Então a gente tem que usar uma questão de lógica aqui. Se ele falou que não veio revogar, nós devemos crer o quê? Que ele não veio revogar de fato. E agora entender o que quer dizer com cumprir. Cumprir pode ter vários sentidos, né? E nós encontramos, por exemplo, em Mateus 3,15, quando ele é batizado por João Batista, ele diz o quê? Fala para João Batista: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então nós vemos que é a questão da obediência. A palavra não quer dizer muita coisa além disso. Jesus está diante dos judeus se defendendo das acusações. Muitos acusavam Jesus de ele não respeitar a lei. Por que isso? Porque na realidade ele não observava as tradições que eles tinham colocado, até mesmo acima da lei que Deus tinha dado. Em defesa disso, Jesus se coloca como alguém que não tinha esse propósito de revogar a lei, mas sim alguém que obedecia, cumpria, observava a lei. Este é o propósito. Vemos que o verso 18 também destaca, em especial, a questão da lei. Ela fica inalterável e ela é eterna. Nós vemos essa situação tanto em Mateus 5,18 como Lucas 16,17. Mas vamos mais adiante aqui, que nós veremos mais alguns indícios sobre esse cumprir. Em Romanos 13, os versos 8 a 10, temos algo também muito valioso. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, mais uma vez, a mesma palavra sendo trabalhada aqui pelos autores, e não no sentido de término, de conclusão. É claro que nós sabemos que Jesus é o único que obedece à lei de que maneira? De maneira perfeita. Por isso que ele nos serve a sua justiça em nosso favor. Ele cumpriu de maneira que ele nasceu sem pecado, viveu uma vida toda sem pecado e se faz como nosso substituto divino. Mas isso de maneira alguma nos exime do nosso cumprimento da lei. Ele nos deixou o quê? Um exemplo para seguirmos. E aqui nós vemos que Paulo chega a citar alguns mandamentos, assim como estão transcritos nos 10 mandamentos. Vamos ao próximo texto, Mateus 7,12. Mais uma forma de resumir os princípios da lei. Nós já vimos aqui Paulo falando algo sobre isso. Em Mateus 7,12, Jesus declara: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, o resumo de tudo se traz neste conceito. É claro que aqui tanto Paulo quanto Jesus estão tratando o quê? Da segunda tábua da lei, o nosso dever para com o nosso próximo. E aí nós encontramos nesse sentido que fato? Essa regra áurea aqui, que é apresentada por Jesus, não queira que o seu próximo faça o que você também não gostaria de fazer, e vice-versa. Faça ao seu próximo o que você gostaria que ele fizesse para você. Ela tanto pode ser um princípio positivo como negativo. Também hoje é muito comum as pessoas falarem de outra maneira esse princípio que Jesus anunciou aqui.
Muitas vezes se fala o quê? O meu direito vai até onde o direito do meu próximo começa. Termina o meu direito, começa o direito do meu semelhante. Assim, um está respeitando ao outro. Mas Jesus também nos fala em Mateus 22 algo sobre isso. Mateus 22, os versos 35 a 40. Diz assim: E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Aqui Jesus resumiu a primeira tábua da lei, que faz referência ao amor a Deus. E aí na continuação, no verso 39, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então nós encontramos aqui, de fato, um resumo em dois grandes princípios, tal como está na primeira tábua os 4 primeiros mandamentos e na segunda tábua os 6 últimos mandamentos que nos falam do amor ao próximo como a nós mesmos. Vamos mais para agora Deuteronômio 6:5, porque quando Jesus anuncia tais princípios, e ele fala também de uma amplitude da espiritualidade da lei, é comentado no Sermão da Montanha, que se estende de Mateus 5 até o capítulo 7. É anunciada então a lei de Deus em todo o seu sentido maravilhoso, mostrando que vai além de atos exteriores apenas, mas que abrange até mesmo as nossas intenções, os nossos pensamentos. Mas muitas vezes, quando apresentamos lá Jesus apresentando os dois grandes princípios da lei de Deus, se fala que ele está lançando agora um novo mandamento, algo totalmente original e que entrava em conflito com o que o Antigo Testamento declarava. Assim Jesus não pensava, ele dizia que estava em todo o quê? Em toda a coerência para com o que as Escrituras já diziam. Mas o que pode surpreender os irmãos é vermos aqui em Deuteronômio capítulo 6 e o verso 5 o mesmo princípio dado por Jesus. Na realidade, Jesus estava fazendo uma citação bíblica e achamos que eram as palavras dele. Claro, eram palavras dele quando fez o quê? Inspirou Moisés ao escrever esta passagem. Deuteronômio 6:5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Olha só que impressionante. Mas e a segunda tábua? Será que tem? Tem. Vamos em Levíticos 19, 18. Nós vamos encontrar a mesma coisa também aqui nesta passagem. Ao estudarmos profundamente a Bíblia, nós nos surpreendemos com o que nós encontramos. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Que maravilhoso, né? Vemos que tudo estava já escrito, mas tinha sido o quê? Perdido de vista em grande parte por eles àquela altura, e Jesus vem renovar todo esse sentido maravilhoso. Vamos agora em João, no capítulo 14 e o verso 15. Mais um texto para confirmar a posição de Jesus favorável à lei de Deus e não em conflito com ela. Palavras de Jesus Cristo: se me amais, guardai os meus mandamentos. Aqui, assim como Paulo já tínhamos visto lá em Romanos 13, aqui Jesus liga mais uma vez a lei de Deus com o cumprimento dela se resumindo no amor. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Vamos agora em Romanos,
capítulo 7. Para mais um texto, vamos passar rapidamente para diversos textos aqui para termos um panorama geral do assunto. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então aqui Paulo destaca a necessidade de entendermos que realmente é necessária a lei para revelar o pecado. Do contrário, não ocorre este fato. Poderíamos ler aqui também, neste sentido, lá 1 João 3,14. Nós sabemos que lá é dito que o pecado é a transgressão da lei. Então, quando nós juntamos as evidências bíblicas, fica muito claro o assunto. Um texto acaba trazendo luz para o outro. Lá no caso, 1 João, no capítulo 3, verso 4, que declara o pecado é a transgressão da lei. Mas aqui em Romanos 7 ainda, diz agora no verso 12 o seguinte, diz assim: e assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Não há um defeito na lei, o problema não está na lei, o problema está em quem? No pecador. O pecador então está em desarmonia e não há como ele se harmonizar por conta própria. Precisamos da graça de Deus para isso. O verso 22 agora, do mesmo capítulo, diz ainda: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aqui é toda a narrativa do capítulo 7, é um tanto complexa, e vemos essa dualidade da natureza pecaminosa e ao mesmo tempo agora com a conversão é trazido à consciência um prazer também na obediência à lei de Deus, uma mente renovada. É isso que Paulo nos fala aqui. Mas vamos para agora 1 Timóteo 1,8, para mais um texto também elucidativo para nós. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Olha só, pode haver um mau uso da lei também. Pode ser usada a lei como um meio de salvação, que as obras da lei tragam a salvação para nós. Isso é uma obra que a pessoa pode tentar pela vida toda, mas falhará em seu objetivo. Também podemos enxergar a lei de maneira a colocarmos agora as nossas próprias regras em cima dela. É isso que, em grande parte, o judaísmo fez. Para além daquilo que tinha sido dado a eles, foi colocado certas coisas a mais que eles achavam que era a interpretação correta da lei, e na verdade Jesus diz o quê? Ao vocês seguirem a tradição, estão invalidando o mandamento de Deus. Vamos para o próximo texto agora, Romanos capítulo 3, um texto-chave, também não pode faltar no estudo sobre este assunto. Nos diz o seguinte: visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. É importante nós entendermos por que Paulo está destacando que a fé não está em conflito com a lei. Vimos que apenas somos justificados diante de Deus e não importa se na circuncisão ou não. Aqui já tinha passado a era dos judeus, então como nação escolhida, era um sinal para quem fosse judeu a circuncisão, e havia salvação franqueada abertamente para judeus e gentios. Um gentio agora não precisava se converter ao judaísmo para adquirir a salvação. Cristo derrubou aquela parede de separação. Mas nós vemos aqui então este fato de Paulo dizer não há conflito, mas sim um estabelecimento. Porque se houvesse a possibilidade da lei
ser abolida, destruída, então Cristo sequer precisaria ter vindo morrer na cruz por nós. Mas é justamente porque a lei estabelecida é a própria transcrição do caráter de Deus, que foi necessário uma penalidade ser paga pelo próprio legislador da lei. Ou era nós pagarmos a pena do pecado que a lei exige, que é a morte, e é morte eterna que estamos falando, ou então é necessário um substituto para nós. E é isso que nós encontramos aqui. O fato de Cristo vir e morrer por nós só exalta ainda mais a lei, para nos mostrarmos então que Deus leva a sério tudo isso. E há salvação pela graça agora, uma justiça dele em nosso favor. E dessa maneira nós vamos encontrar agora o próximo passo também, depois da conversão, em Romanos 6. Romanos 6 nos fala um pouco sobre isso. Os versos 1 e 2 dizem assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha só, alguém poderia questionar diante de tudo: a salvação é gratuita, é pela fé, agora nós vamos procurar abundar ainda mais em pecado? É este o raciocínio? Uma libertinagem será a nossa vida? Verso 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então o velho homem deve estar o quê? Morto. Os versos 11 a 16 ainda destacam: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então nós vemos que o fato de Jesus ter nos livrado da condenação que a lei certamente nos traria, agora estamos debaixo da graça, podemos ser salvos através de Cristo, não nos exime da observância aos mandamentos. Na realidade, agora a nossa prática religiosa nos mostrará o quê? Mostrará justamente se somos servos de Deus ou de Satanás. Aqui é dito isso. Então, Cristo veio e nos tirou da escravidão do pecado. E agora, por amor, servimos a Ele. Este deve ser o raciocínio do novo convertido. É dessa maneira que é apresentada a questão. E eu gostaria de finalizar então com este texto, e semana que vem, se Deus assim o permitir, nós continuaremos a analisar mais textos ainda, em especial do Novo Testamento, que nos fala então sobre este assunto maravilhoso da lei de Deus. Muito se fala que a lei está resumida apenas ao quê? Ao Antigo Testamento. Nós vimos já um pouco por esses textos que realmente não procede tal pensamento. Mas veremos muitos outros textos. Mas houve um rompimento de sistema. E isso é importante nós ressaltarmos aqui. Porque de fato há textos no Novo Testamento que apontarão para o término de que lei? As leis cerimoniais, rituais, do sacerdócio. Tudo isso findou em Cristo, de maneira que o símbolo, sombra dos bens futuros,
encontrou o quê? A sua realidade. O tipo encontrou o antítipo. E dessa maneira agora não havia razão para prosseguir na observância de tais cerimônias e rituais. Nós encontramos de maneira bem nítida o momento da transição, quando Cristo ele celebra a Páscoa com os seus discípulos naquela última semana, mas em seguida o que ele faz? A Santa Ceia instituída. Lá foi mostrar de maneira didática para nós. Aquela deveria ser a última Páscoa a ser observada. E agora ele coloca outro sistema para entrar em vigor. A Santa Ceia agora, que deveria ser feita em memória do sacrifício que ele faria ainda no dia seguinte. Agora ele já deixa para eles aquele sinal. Então a Bíblia é muito rica em detalhes, muito maravilhosa para aprendermos cada dia mais. Vemos a profundidade, todo o propósito de Deus se resume ao quê? A nos alcançar, a nos salvar, nos resgatar da maldição do pecado. E deste modo possamos então um dia estar nas mansões celestiais com Ele. É esse o meu desejo a cada um de nós. Amém. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, damos continuidade ao tema em que estávamos tratando semana passada. Lemos vários textos bíblicos que nos deram esclarecimento, textos do Novo Testamento, em confirmação de que, de fato, a lei de Deus ela é perpétua. A transcrição, na realidade, do próprio caráter de nosso Deus. Portanto, não teria como não ser imutável, eterno, assim como Deus o é. Vamos ler mais alguns textos, aprofundar um pouco mais esse tema, trazendo alguns textos, inclusive, que podem parecer contraditórios a uma primeira vista. Primeiramente, vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas 3, verso 24 em diante. Aqui nós vamos ver um termo que é usado nessa leitura, que é o termo aio. Aio era uma espécie de tutor, quase que uma babá, mas num sentido também educacional. Então esse tutor, esse que estava mais do que o pai e a mãe, principalmente entre os mais abastados, havia aquele aio que sempre estava junto da criança, a conduzindo, a orientando em tudo que fosse necessário. E aqui Paulo fará uma comparação, trazendo essa ilustração. 3:24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Interessante nós notarmos esse texto que muitos enxergam de uma maneira um tanto equivocada, nos falam sobre a dispensação da lei e a dispensação da graça. Nos falam então de que de alguma forma agora a lei é algo do passado, que está vinculada apenas a Israel. De fato, nós temos uma nova era quando Cristo vem. O novo concerto, o concerto eterno, o plano da redenção que sempre foi colocado diante das pessoas para a salvação, ele é ratificado com Cristo na cruz. Antes disso, tudo era baseado na promessa de Deus.
Mas agora então, se realmente se realiza aquele sacrifício expiatório, Cristo como nosso substituto divino, Cristo então sendo imputado sobre ele os nossos pecados. Mas aqui nós vemos um trecho que nos fala sobre estar, o verso 25 diz que não estamos mais debaixo do tutor, e o tutor aqui, o aio, é a lei, tal como foi declarado. E o que significaria então essa questão de não estar mais debaixo? Nós vemos que então o raciocínio de muitos se dá de que maneira? Olha, a lei cumpriu o seu papel, mas agora nós estamos com Cristo, já não estamos mais debaixo da observância da lei. Mas não é sobre observância o texto aqui. Assim como se nós lemos semana passada, Romanos 6, falou o que lá? Daqueles que não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Do que está tratando esses textos, então? Estão tratando justamente da condenação da lei. Não estamos mais sobre a condenação da lei, mas sim estamos livres da culpa que nos cabia através de Cristo. Nós vemos que lá em Romanos 6, como já vimos, há todo o raciocínio de que, de fato, nós não vamos permanecer no pecado para que a graça abunde mais, nós não vamos ficar nessa condição, então, porque não estamos mais debaixo da condenação da lei, estaremos servindo ao pecado, mas devemos servir a Cristo, portanto, vamos buscar a santidade de vida. Aqui, então, o texto se referiria a que lei? Essa é uma outra pergunta que muitas vezes é trazida, porque é de fato necessário que compreendamos passagens no Novo Testamento que muitas vezes vão falar sobre a lei moral, e em outras passagens pode estar se falando da lei cerimonial, dos ritos que foram deixados. Nós vemos que, de fato, em relação a isso, é interessante que ambas as leis, elas nos conduzem a Cristo, tanto a cerimonial quanto a moral. Nós vemos textos, então, sobre a lei cerimonial. Os irmãos podem observar em Colossenses 2, em Efésios 2, tem referências a isso, inclusive uma lei que foi cravada na cruz, lá diz o texto. Essas passagens não estão se referindo à lei moral de Deus, à lei dos 10 mandamentos, à lei eterna, os seus princípios de amor, nada disso. Mas nós estamos vendo uma referência lá no próprio texto, por exemplo, de Colossenses, fala sombra dos bens futuros. Nós vemos que tem relação justamente com algo prefigurativo. E, portanto, tinha um papel a desempenhar aquela lei, até que a realidade se manifestasse. Então não é uma questão de simplesmente diminuirmos a importância, mas de fato ela era transitória, era da natureza desta lei ser transitória, de modo que cumpriu o seu papel e quando Cristo vem, cessa as observâncias. Assim como lá na profecia de Daniel 9 já falava isso. Quando realmente fosse tirado o ungido, o Messias, faria então cessar as ofertas, os sacrifícios e tudo mais. Então nós encontramos aqui uma dificuldade nesse texto muitas vezes, que as pessoas querem que nos posicionemos em relação a dizer, este texto está falando da lei moral ou da lei cerimonial? Bom, entendemos também com o aval do Espírito de Profecia, que essa passagem especialmente se refere à lei moral, mas ambas, de fato, têm um papel de tutor, de aio para nos conduzir a Cristo. A lei cerimonial, o cordeiro que era sacrificado, aquele cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, inocente, simbolizava o sacrifício de Cristo. Era para eles vislumbrarem esse sacrifício que viria mais adiante.
mas ao decorrer dos séculos perderam grandemente de vista todos esses conceitos. E em relação à lei moral, como que ela nos conduz a Cristo? Paulo também nos fala sobre isso. Nós temos textos lá em Romanos 7, em outras passagens, que nos falam o quê? Que se não fosse a lei, ele não conheceria o quê? O pecado, porque a lei que lhe revelou isso, como fosse o quê? Um espelho, o qual nos colocamos diante desse espelho para vermos se tem alguma mancha, algum defeito em nosso rosto. Mas o espelho, ele limpa o nosso rosto? Não, ele só revela. E agora então precisamos de um outro agente para essa purificação. Na realidade espiritual nós temos Cristo Jesus e o ministério do Espírito Santo fazendo essa transformação do nosso coração. Portanto, é válida as duas indicações, mas em especial aqui podemos sim afirmar que faz referência a isso. De fato, nós vemos também que com o término, de fato, de Israel como nação escolhida por Deus, agora o reino de Deus não se dava mais tanto numa questão material, sanguínea, de um território também específico, nada disso. Não era mais uma nação, mas a igreja é o reino de Deus espiritual de Cristo aqui nessa terra. E dessa maneira nós encontramos então esta afirmação mais ao final, falando que não havia mais distinção a essa altura entre judeu e grego, servo e livre, macho e fêmea, todos estava franqueada a porta da salvação igualmente, sem distinções. E ainda Paulo afirma: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Aquela promessa dada a Abraão, agora ela é extensiva a todos que aceitam Cristo pela fé. Vamos agora em Atos, capítulo 13, verso 39. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então aqui há uma referência o quê? À lei do livro. Quando nós vemos falando da lei de Moisés, é aquele livro que Moisés escreveu e deixou aonde? Ao lado da arca. Mas os 10 mandamentos estavam onde? Dentro da arca. Então devemos sempre ter essa distinção referente às duas leis. Na realidade, nós poderíamos até subdividir ainda mais essas leis. De modo geral, nós destacamos mais a lei cerimonial e a lei moral. Mas Israel também recebeu leis civis, porque era uma nação, eles tinham a constituição deles. E claro que essa constituição, essas leis civis, elas tinham como base, bebiam então justamente da lei dos 10 mandamentos, que era o grande princípio geral para eles. Também nós temos leis de preocupações sanitárias, higiênicas, de saúde. Também tudo isso foi deixado para Israel e faziam parte das leis civis. Mas aqui, voltando ao texto em que lemos, nós vamos lembrar que tudo aquilo, aqueles sacrifícios, aquele sangue que era aspergido e tudo mais que acontecia naquelas cerimônias, era algo então que não tinha valor nenhum. Na realidade, só prefigurando algo. Eles não podiam depositar a sua fé de que aquele ato de fato estava cumprindo a limpeza, o pagamento dos pecados. Por isso aqui é dito, de maneira alguma eles foram justificados através daqueles rituais, daquelas cerimônias. Também, como já comentamos, a própria lei moral, também ela não justifica ninguém. Porque o homem, então, antes da queda, poderia o quê? Ter obras corretas, correspondentes à vontade de Deus. Com a queda, já ele se torna com uma natureza pecaminosa, separado de Deus, e agora tem que haver uma religação com Deus. Deste modo, tem que haver a capacitação através do Espírito Santo. Em Atos 15, nós temos também uma discussão que havia
na época dos apóstolos. É interessante, vamos ler primeiro o final da história, o 15:24, o que nos diz. E muitos podem se impressionar quando leem esse texto. 15:24 de Atos: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Então aqui muitos usam esse texto para indicar o quê? Não havia então da parte dos apóstolos o incentivo a guardar a lei, eles não deram mandamento. Mas no próprio verso em que lemos já temos um indício do assunto deste capítulo. Ao vermos aqui dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei. Então esta parte da circuncisão não é referente à lei moral, como bem sabemos, mas à lei cerimonial. Mas vamos pegar aqui o 15:1. Aqui é uma assembleia em Jerusalém que teve que ser feita para resolver essa questão. 15:1. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E aí nós temos nas cartas de Paulo vários relatos, já conversamos sobre esse tema algumas vezes aqui na igreja, como que muitos cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, inclusive fariseus se converteram, vários deles, mas eram elementos judaizantes dentro da igreja judaica. O que isso significa? Queriam impor aos gentios a observância de todas essas regras que couberam apenas a Israel e já tinham findado no ano 31, com a morte de Cristo. Aqui no verso 5, também fala assim: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, mais uma vez aqui, enfatizando este ponto. E os versos 10 e 11. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Havia várias questões correlacionadas com esse assunto. Vimos no verso 1 que eles achavam que para ser salvo era necessário a circuncisão. Na realidade, nós bem sabemos que mesmo a observância da lei moral, não vamos entrar no mérito aqui dos ritos, que já tinham cessado, mesmo a observância da lei moral não nos garante a salvação, porque a nossa observância será o quê? Defeituosa, imperfeita, aquém da santidade e a norma elevada de Deus. Por isso que é necessário Cristo em nosso favor. Então nós encontramos de fato aqui nestes textos o esclarecimento sobre essa questão. Havia essa dificuldade entre judeus e gentios. Não era mais a questão do cristianismo ser uma seita judaica, mas havia um rompimento maior do que muitos estavam dispostos àquela altura a fazer. Vemos que Paulo foi aquele que mais abriu a mente rapidamente sobre esse assunto. Mas Deus abriu o caminho para outros entenderem. Filipe, quando começou o seu trabalho em Samaria, devido à perseguição, foram dispersos e começaram a desenvolver esse trabalho entre gentios, samaritanos, gregos, romanos e assim por diante. Também a experiência de Pedro, Deus trabalhou de ambos os lados, abrindo a porta de um lado com Cornélio para chamar Pedro, e Deus trabalhou com Pedro também para que ele não tivesse preconceito contra esse chamado. E assim foi-se vendo que não havia mais nenhum tipo de separação entre judeus e gentios. E agora nós encontramos, diante de todo esse cenário, havia aqueles que queriam essas observâncias, outros que estavam, que é a experiência lá que Paulo vem falando na carta aos Gálatas, de muitos que queriam se apegar
a lei para a sua salvação. Queriam então que dessa maneira alcançassem essa salvação que é impossível dessa forma. Mas as boas obras, elas devem vir nessa sequência. Devem vir como resultado de aceitarmos a Cristo. Deve ser o resultado da nossa fé em Cristo. Uma fé genuína, com certeza, não é talvez, mas necessariamente uma fé genuína leva às boas obras. É isso que o apóstolo Tiago fala em sua carta também. Mas vamos ver aqui em 1 João, no capítulo 2, textos maravilhosos. O discípulo do amor nos orienta também sobre este tema. 1 João 2, os versos 3 ao 12, dizem assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-os porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então aqui, João, de acordo com Cristo, ele amplia o alcance da lei. Assim como Cristo, no Sermão da Montanha, relatado em Mateus 5-7, nos dá todos os indícios, o alcance do não matarás, do não adulterarás e de todos os mandamentos. Aqui nós vemos também que João trabalha no mesmo sentido. E aí entra essa questão que é uma tensão aparente no texto, entre mandamento novo e antigo. O que seria o correto? Ele fala as duas coisas, não são excludentes. Aqui ele diz que não estava escrevendo mandamento novo, não era uma regra nova, era a mesma que desde o princípio eles já ouviam. Mas agora esse mandamento antigo, ele estava sendo anunciado de uma maneira renovada. Dessa maneira, sim, mostrando o princípio central de toda essa lei, que não era uma mera conformidade exterior para com a lei, assim como os fariseus muitas vezes especificavam cada parte da lei, cada detalhe da vida, da atitude, mas esqueciam de cuidar do interior, do coração, que deveria ser transformado de modo que o exterior vai revelar essa mudança interior. Aqui em 1 João, no capítulo 5, os versos 2 e 3, também é muito enfático as palavras. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, amor a Deus, amor ao próximo, verdadeiro amor, ele leva-nos à observância de todos os 10 mandamentos. E nós vemos ainda um último detalhe, que isto é algo que é referente, na realidade, apenas ao convertido. Para o incrédulo, o ímpio, os mandamentos são o quê? Pesados, de fato. Mas para o convertido, agora o Espírito Santo trabalha em sua mente. Aquilo que ele fazia contrariado, ele justamente tinha dificuldade de fazer o oposto da sua vontade carnal, vai sendo transformado de maneira que
o cristão começa a se ver numa nova realidade, vendo os benefícios da guarda da lei, valoriza agora a lei. Aquilo que a princípio ele não enxergava, agora ele vê, não, realmente não há nada de pesar. Deus quer o quê? Apenas o nosso bem. Vamos em Eclesiastes, capítulo 12, conclusão deste livro de Eclesiastes, traz um resumo desses conceitos realmente. Diante de todas as reflexões filosóficas que o sábio Salomão faz, de toda a vaidade que se deu, todo o aspecto frágil da vida, uma vida vã, passageira, efêmera, mas diante de tudo isso, o que nós devemos consolidar em nossa mente? Ele dá um conselho aos jovens: não esquecerem do Criador, mas se firmarem na sua juventude, para que então não seja mais difícil essa mudança depois. E em Eclesiastes 2, no verso 13 e 14, diz, os 2 últimos versos do livro: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. De tudo que se tem ouvido, o fim é. O resumo de tudo aqui, para resumir, Salomão fala: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Esse é o padrão divino, não importa, não é só para o judeu, não é só para uma classe de pessoas, mas para todo ser humano. Quer estar em harmonia com o seu Criador? Obedeça às suas ordens, os seus mandamentos. E ainda por fim ele nos remete a uma mensagem muito importante: o julgamento que nos aguarda ao final, onde não ficará nada encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo isso será trazido à tona. Vamos agora na carta de Tiago, no capítulo 1, verso 22 a 25. Diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, realmente, há necessidade não apenas sermos conhecedores teóricos. Quando, por exemplo, nós vemos no Antigo Testamento falando: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, o profeta não está querendo dizer apenas um conhecimento teórico, mas que estava faltando também a prática para eles. Eles muitas vezes já tinham sido ouvintes, conhecedores daqueles assuntos, mas não estavam o quê? Dando atenção àquilo. E muitas vezes a pressão do mundo, as pressões externas podem nos afastar de Deus, de não estarmos atentos à sua vontade, nos esquecermos. Aqui é feita essa comparação justamente. E o verso 25 nos fala que essa é uma lei perfeita da liberdade. Escravidão é em Satanás, a qual não temos o domínio próprio, o controle sobre nós mesmos, mas sim somos escravos das nossas paixões, dos nossos vícios. Mas em Cristo, quando obedecemos à lei, somos verdadeiramente livres. Escolhemos o que as nossas ações não são concernentes às nossas paixões, mas sim referente a uma escolha consciente. Raciocinamos e determinamos tal ato em nossa vida. E para finalizar, temos no capítulo 2, os versos 8 a 12, que nos dizem: todavia,
se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e se sois condenados pela lei, como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Mais uma vez esse termo maravilhoso, lei da liberdade, a qual todos nós seremos julgados igualmente. Aqui nós vemos também um outro detalhe, um outro termo usado, lei real. O que significa isso? É a lei de nosso rei. Essa lei que deve reger todos os nossos compromissos. Nós vemos que, de fato, aqui, assim como em outras passagens que vimos de Paulo, do próprio Evangelho também, referentes a Cristo, em diálogo, há no Novo Testamento até mesmo citações diretas dos mandamentos. E aqui vemos essa repetição, como vimos no verso 11 aqui de Tiago 2. Mas, para finalizar, então, toda essa exposição que tivemos, é interessante notarmos este aspecto da guarda da lei. Que realmente, isso não é simplesmente algo que nós vamos notar referente à lei de Deus, mas mesmo numa lei, então, das nações, se nós transgredimos, então, não precisamos transgredir todas as leis do país para sermos violadores da lei, mas já apenas por uma coisa seremos condenados. Aqui nós vemos que para Deus existe uma gravidade ainda maior neste um ponto que nós tropeçamos, que de fato a lei moral de Deus, ela está todo o quê? Uma coisa vinculada à outra. Tudo se resume o quê? Ao amor. Quando nós transgredimos um ponto da lei, nós transgredimos o grande princípio do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Então, diante disso, nós vemos que realmente é em Cristo que nós encontramos justamente algo para nos espelharmos em nossa vida espiritual. E antes de finalizar, gostaria de fazer uma ilustração sobre tudo isso que nós estamos comentando e para que entendamos realmente que não devemos confiar nas obras da lei para a nossa salvação, ainda que devam ser resultados da nossa salvação diante de Deus. Se nós não tivermos obras correspondentes, estamos testificando não só diante de Deus, mas diante dos anjos, dos seres dos mundos não caídos e mesmo entre pecadores neste mundo, de que não somos genuinamente cristãos. Então deve haver essa observação. Mas quando nós pensamos nisso, num julgamento aqui nessa terra, quando uma pessoa é levada a juízo por causa de algo que cometeu, uma infração da lei, essa pessoa pode ser apresentado em favor dela todas as boas obras que ela fez. A pessoa pode ter vivido 20 anos fazendo boas obras e, no entanto, cometeu aquele delito. E a pessoa não será julgada simplesmente de acordo com as... Não é uma balança em que agora vai pesar e vai falar, olha, são muito mais ações boas que eu fiz do que uma ação má que eu cometi apenas. Isso pesa mais. Não, não é assim. Mesmo aqui, num juízo terrestre, nós temos que julgar a pessoa, então, de acordo com essa infração e entender que realmente tem que haver o quê? Uma penalidade. Quando nós trazemos
para o aspecto espiritual, a penalidade do pecado nós sabemos que é o quê? Pena capital, é a morte. E essa é a morte eterna, reservada a todo pecador. Mas agora, diante dessa condenação que é certa, todos sabem, o juiz, os jurados, todos que estão acompanhando este julgamento. O pecador, não há outra escapatória para ele se for julgado segundo os atos. Mas ocorre uma coisa maravilhosa. Cristo, ele é o nosso advogado perante o Pai. Mas é um advogado que ele, para não perder essa causa, o que ele fez? Toma para si a penalidade nossa, recai sobre ele. Porque era a única forma de ele sair vitorioso neste caso. Que possamos então compreender a maravilha desse plano da redenção e em amor obedecê-lo, num ato servil em favor dele, sabendo que isso ainda é muito pouco em relação a tudo que ele fez por nós. Amém.